dos autores das lições da Escola Sabatina é um processo cuidadosamente estruturado. Os autores são indicados pelo editor da lição na Conferência Geral, que seleciona pastores com vasta experiência e profundo conhecimento das Escrituras. O editor da lição da Escola Sabatina, que se chama Clifford Goldstein, ele um dia chegou para mim e disse: olha, Alberto, nós precisamos de uma lição, que você escreva uma lição para nós. Esses nomes são então avaliados por uma comissão específica, que é responsável não apenas por aprovar os autores, mas também por definir os temas das lições. E um dia ele chegou para mim e disse: olha, eu tenho um tema para você. E esse tema é sobre o estado do ser humano na morte. E eu disse: mas por quê? Porque as pesquisas mostram que um número elevado de membros na Igreja Adventista ao redor do mundo tem dúvidas sobre isso, não entende o assunto. E se ainda creem como nós cremos, não conseguem defender essa ideia. A cada 5 anos, essa comissão define os temas dos estudos e, entre eles, é necessário que as doutrinas fundamentais do Adventismo sejam exploradas em profundidade nas lições trimestrais. Eu diria que escrever uma lição da Escola Sabatina é mais complicado, mais difícil, muitas vezes, do que escrever um livro acadêmico, porque nós estamos falando para uma audiência geral. Nós não estamos falando necessariamente para teólogos, para eruditos, para exegetas, estamos falando para a igreja, onde você tem uma variedade de pessoas. Isso garante que todos os membros da Igreja Adventista, independente de onde estejam, possam revisitar e fortalecer a compreensão dos pilares na fé. A ideia é que a lição da Escola Sabatina seja um instrumento para levar a pessoa, o estudante, à Bíblia. Então nós não queremos que a lição seja o objetivo final. O objetivo final é a Bíblia. Ser escolhido como autor é um privilégio e uma grande responsabilidade, pois cada autor tem a oportunidade de falar diretamente com a comunidade adventista mundial. Várias coisas ocorreram no meio do processo que a gente sentiu bem de perto a mão de Deus atuando. E uma delas foi o fato de que essa lição saiu logo após a pandemia. Então o tema em si foi relevante não só para ajudar a igreja no sentido geral, mas também trazer consolo para muitos que perderam entes queridos durante a pandemia. No meu caso, não havia nenhuma previsão de uma pandemia, mas foi definido o tema por uma necessidade da igreja, e eu creio que não foi meramente uma coincidência, mas que foi providencial, que o timing da lição coincidiu exatamente com aquele período pós-pandemia, onde muitas pessoas estavam em luto. Eu creio que isso ajudou tremendamente. Eu vejo a providência divina atuando nesse processo. E nesse processo é preciso também muita oração, porque quando a gente se depara com alguns textos, algumas questões complexas, e a gente às vezes tem dificuldades para entender, para interpretar, ou se pergunta como eu posso explicar isso, é preciso orar, é preciso confiar em Deus. Então isso foi um processo não apenas intelectual, mas um processo espiritual também. E em alguns momentos um processo de luta com Deus, como Jacó no Vale de Jaboque, onde a gente só desiste depois de receber a bênção. Desta forma, a lição da Escola Sabatina continua a cumprir sua missão, sendo o canal pelo qual Deus alcança corações, guia sua igreja e fortalece a fé de várias pessoas ao redor do mundo. Parabéns a todos os professores da Escola Sabatina e a você que tem se dedicado a este guia de estudos tão valioso. Que continuemos juntos nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual até a volta de Jesus.